a maioria das pessoas, quando elas vêm à igreja, elas vêm com a esperança de solucionar seus problemas, prosperar, alcançar a cura, alcançar as bendições. E quando a pessoa aprende a usar sua fé, ela alcançará, prosperará, será curada, será sanada, será bendecida, tendrá a vida como está escrito aqui na Bíblia, as promessas de Deus, seguramente, porque Deus prometeu, Ele altar promete. Sin embargo, as pessoas por faltar conhecimento, faltar entendimento, faltar madurez espiritual, eles pensam que a vida cristiana é solamente um mar tranquilo. Pero não. Vêm as tempestades, vêm as tormentas, vêm os problemas, vêm as tribulações, vêm as injusticias, vêm os desertos, vêm os momentos críticos, os momentos de desprezo, os momentos de abandono, os momentos que você pensa que Deus lhe abandonou. Acontecem as injusticias dentro da igreja e tantas outras coisas que o diabo usará exatamente para desviar você do caminho que Deus lhe colocou. Então, se a pessoa não tem esta madurez, esta visão, este entendimento, a pessoa acaba desanimando e acaba envidiando as pessoas que estão lá fora e pensa: as pessoas que estão fora da igreja vivem mais do que eu, gostam mais da vida do que eu, são mais felizes do que eu. Mire a chica de minha escola, mire a chica de minha universidade, mire a amiga de meu trabalho. Ela está feliz na vida sentimental, ela tem êxito. Então, os ruídos, entre comillas, de alegria que os impíos, que os malvados passam para você, trai uma codícia para ter a vida que essas pessoas en el momento têm. Pero isto é imprudente, porque o fim dessas pessoas será trágico. Quando venir a cosecha, como foi a hora dito, então vai acontecer a separação de los justos e injustos. E a vida buena que, entre comillas, os injustos han levado, han prosperado, han crescido, han conquistado, será vana, será fútil. Por isso que aqui, quando Deus ele envia mensagem à igreja de Esmirna, ele diz assim: escribe ao ángel da igreja de Esmirna, ele primeiro, ele último, ele que estuvo muerto e ha vuelto a la vida, disse isto: eu conosco tu tribulação e tu pobreza, pero tu eres rico. Mire com atenção. A igreja de Esmirna estava localizada, estava ubicada em uma cidade muito rica, pero a igreja não era próspera, pero a igreja era pobre, entre comillas, pero tinha uma riqueza espiritual. Foi a única igreja que não foi repreendida por Jesus, porque foi a igreja que não tinha uma riqueza material, pero tinha uma riqueza de fé, uma riqueza espiritual, porque havia passado por muitas provas. Então, muitas pessoas acabam iludindo-se com as conquistas, com que não é mal. É isso que você necessita diferenciar. Não é mal você prosperar, não é mal você progressar, não é mal você conquistar, comprar, querer, ter, não é mal. É promessa de Deus. Sin embargo, a vida cristiana é constituída de tribulações, de pruebas, porque as tribulações e as pruebas fazem com que você cresça, fazem com que você madure, fazem com que você alcance experiência, para que você não pueda perder-se, desviar-se e perder a salvação, como muitos han perdido,
Muitos elegidos estão separados de Deus, de uma comunhão, de uma fé. Por quê? Porque entraram em uma ilusão de mirar hacia a los impíos, a los malvados, ao mundo e pensar: não, há tempo para eu gozar a vida, há tempo para eu progressar. Oh, que casa bonita! És bonita. E a quem não lhe gostaria viver em uma casa bonita? E a quem não lhe gostaria comprar roupas bonitas? A estar sempre arreglado, a viajar, a vacacionar, a comer bem? Todo isso é bueno. E é promessa de Deus. Pero isso todo tem que estar abaixo de nossa salvação. Amém? As tribulações que vêm e vinieron para a igreja de Esmirna, servem para enriquecer nossa vida espiritual. Porque quando você está passando por uma tribulação, por um deserto, por uma injustiça, a tendência de você acercar-se a Deus, de você orar mais, de você ayunar, de você meditar, de você buscar respostas para a sua vida, é muito maior, é mais. Mas quando todo está bem, as pessoas oram menos, as pessoas meditam menos, as pessoas acabam reflexionando menos, as pessoas acabam relajando com sua vida espiritual, com sua comunhão com Deus, e aí vive o peligro, aí mora o peligro, porque há uma brecha, para que você salga do primeiro amor, da primeira fé, e coloque sua salvação em risco. Mire que ele dijo assim: e la blasfemia de los que se dizem ser judíos e não lo são, sino que são sinagoga de Satanás. Não temas lo que estás por sofrer. E aqui el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, e tendréis tribulação por 10 dias. Então, você vê que o bispo desta igreja, Policarpo, ele foi colocado para ser sacrificado, porque queriam que ele negara a fé em Cristo, negara a fé em Jesus. Ele disse: como que eu negaria a alguém que solamente me hizo bem? E ele foi assim sacrificado. Ele se tornou um mártir para a igreja. Então, muitos foram echados dentro da cárcere, muitos foram perseguidos hasta a morte. Então, não pensa você que a fé cristiana é solamente de coisas buenas, é de tribulação, e muitas tribulações, e muitas vendrão. Amém? Muitas. Se você quer alcançar a salvação, quer alcançar uma vida eterna com Jesus, não quer estar separado eternamente no inferno, você terá que passar por las tribulações personales em sua vida, las pruebas personales em sua vida, las tribulações que fazem parte da igreja cristiana. Mire que uma vez, eu não passei aqui, pero eu falei com os pastores que passaram, a igreja aqui foi perseguida. Sim ou não? Os pastores foram expulsos do país. A igreja foi levada a uma situação crítica, praticamente quase extinta. E sempre estão perseguindo a igreja. Quando não perseguem de uma forma pública, perseguem de uma forma oculta. Então, se você faz parte de uma igreja que não é perseguida, você tem que pensar: que igreja é esta? Porque todas as igrejas, a exemplo de Jesus, foram perseguidas. Todas. Não há uma igreja que não passou por uma persecução. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por mi nombre. Amém? Se você não é perseguido por sua fé, é porque você ha vivido não como trigo. Não como trigo. Você ha vivido como?
cizaña, que tem aparência de cristiano, pero não é. Porque quando você está com os impíos, os malvados, você quer agradar, você quer ser igual, você quer ser simpático, você quer ser uma pessoa, não que você não tenha que ser educado, simpático, pero você quer conviver com eles e ser agradável. Ponga uma coisa em sua mente: não há comunhão de la luz com las... Não há comunhão de la luz com as tinieblas. Se você quer na vida com Jesus, como foi dito agora, você tem que separar-se de todo que separa você de Cristo. Não é como. E isso inclui pessoas. E às vezes, por um tempo, pessoas de sua família, sabia? Por um tempo, hasta que eles se convertam. Hasta sua família. Porque não há como você manter comunhão com os incrédulos, comunhão com as tinieblas. Então, mire que ele dijo assim: sé fiel hasta o quê? La muerte, e eu te daré la corona de la vida. Então, se você quer heredar a corona de la vida, tem que ser fiel hasta quando? 2025? 2026? 2027? Hasta quando? Hasta la muerte. E para que você alcance esta fidelidade, você necessita de uma pessoa para guiar-te, para ajudar-te, porque senão você não alcançará. Esta pessoa é o Espírito Santo. Por isso que hablamos que você tem que entregar-se, viver em obediência à palavra de Deus e buscar o bautismo com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo será quase impossível. Porque a salvação é muito difícil de alcançar. Amém? Aí talvez você diga assim: ô bispo, mas, sin embargo, é muito difícil as tribulações, as pruebas, as injusticias, os desertos. Sim, é um dolor terrível. Às vezes, você passa a estar solo. Principalmente quando você entrega sua vida para Jesus, seus amigos incrédulos vão se separar, vão se distanciar. As pessoas não vão querer estar com você. E você passará por um momento de soledade, de estar solo. As pessoas vão lhe perseguir, as pessoas vão burlar de você. Amém? Pero isso hace parte. Pero há uma coisa, ponga muita atenção, há uma coisa muito importante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos, a epístola de Pablo para os Romanos, a igreja em Roma. Romanos capítulo 8, versículo 35. Para que você veja como que é glorioso. Abra aí. Onde está Romanos? Vá ao índice da Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 35. Mire que coisa gloriosa. Mire que palavra. Mire que oxígeno para nossa fé. Esta palavra aqui nos dá ânimo, nos dá força, nos renueva. Claro, para aqueles que querem na vida com Deus, para aqueles que não, é indiferente, é mais uma palavra, mais um texto que não cambia nada. Mire que ele diz assim: quem nos separará dele amor de Cristo? Quem? Tribulação? Ou angústia? Ou persecução? Ou hambre? Ou desnudez? Ou peligro? Ou espada? Mire os pontos que ele toca. La espada es la muerte, el peligro, la desnudez, la vergüenza, la humillación, hambre, persecução, angústia. Quantas vezes você já esteve angustiada? Quantas vezes? Mas mire que ele diz, tal, versículo 36, tal como está escrito,
por causa tuya, hablando de Jesus, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como quê? Como ovelhas para matadeiro. Como ovelhas para el matadeiro. Então, aqui você entende que a fé cristiana é uma fé fácil? Não, é uma fé de pruebas. É uma fé onde você passará momentos de angústia, de tristeza, de desprezo, de abandono, de estar que parece que todo el mundo olvidou-se de você, como se você não existira, como se você não fosse nada, como que nadie lhe considerasse. Compreende sim ou não? Momentos que você não poderá contar com o bispo da igreja, com o pastor da igreja, com nadie. Você só poderá contar com Jesus, com o Espírito Santo. Porque, ponga uma coisa em sua mente, o Senhor Deus Padre Todo-Poderoso está no cielo, assentado em seu trono, e Jesus, nosso Senhor, está à sua direita. Quem está aqui é o Espírito Santo. Todo o que você necessitar, pedir, buscar um consuelo, a força, quitar a angústia, a tristeza, curar suas infidelidades, perdonar. Quem é intercessor? Quem é a manifestação de Jesus? É o Espírito Santo. Meta isso em sua cabeça. Quando você falar com Deus, tem que falar em nome de Jesus, pero você tem que pedir para o Espírito Santo. Amém? Quer ter uma vida com Deus? Busca o Espírito Santo. Não somente aqui em sua casa. Amém? Agora mire, ele disse assim: pero em todas estas coisas, mire, em todas estas coisas, somos mais que, mire a palavra, mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Então, mire, não há nada que eu, que você não podamos vencer. Não há nada. Nós outros podemos vencer, a não ser que não queremos, seria? Queremos vencer. Porque podemos vencer todo. Amém? Por meio de quem? Daquele que nos, hablando de quem? De Jesus, nosso Senhor, que entregou a vida por nós outros, que derramou a sangue para expiar nossos pecados. Amém? Que entregou-se por nós outros. Então podemos vencer todo. Então a opção de desanimar, de abandonar, de sair é minha. Eu estou optando. Por quê? Porque eu puedo vencer. Você pode vencer. Não importa o que você ha passado, ha vivido, ou passou, ou passará. Mire, ou passará. Mas se você quer, você vencerá. Basta que você mantenha-se em comunhão com Jesus. Mire que ele disse: não há nada que nos separará do amor de Cristo. Aí ele disse assim: porque estou convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Mire, ele está falando de la classe de los demônios mais fuertes. Los principados são os príncipes del inferno, são os principales del inferno. Ni principado, ele dijo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, Senhor nuestro.
Isso aqui é a espinha dorsal de minha vida, é a base. Nada neste universo que foi criado pode separar-nos do amor de Jesus. Amém? Não há pecado, nada. A única coisa que pode decidir ou não querer mais é você, porque você tem livre arbítrio. A única coisa é você. Porque não há demônio, não há principado, não há deserto, não há injustiça, não há luta, não há enfermidade, não há dolência, não há pecado, não há nada. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus. Amém? Então, se você está aqui sentado nesta butaca, porque Deus lhe separou. Não foi Deus. Não foi eu. Não fui eu que amei você. Não foi a Igreja Universal que te amou você. Não foi o pastor que lhe amou, ou não foi seu familiar, foi Deus. O amor de Deus lhe trajo aqui. Amém? E nadie pode separar-te deste amor. Não importa se você venga a falhar, a pecar, a negar sua fé, a enfriar-se, de repente você enfriou, a cair, não importa. Não há persecução, não há deserto, não há nada, está muito claro. O que você tem que fazer é solamente estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E como que você está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quando você está em comunhão com Ele, por obediência a sua palavra. Obedeça a palavra e ponto. Você será perfeito? Não. Você deixará de pecar? Não. Não, você pecará. Somos humanos. Amém? Mientras estamos nesta carne, nesta matéria, vamos pecar, vamos falhar, vamos ter malos pensamentos, malos sentimentos, vamos juzgar, vamos ter malos olhos, vamos nutrir em nosso coração coisas que não são buenas, vamos codiçar coisas que não são buenas, vamos envidiar, verdade? Envidiar. Porque, como falei no início, quando escutamos os ruídos de alegria, de comemoração de los incrédulos, de los malvados, de los impíos, de uma certa forma acabamos envidiando. Pero se pararmos para pensar, veremos que todo isso é passageiro, porque a salvação é eterna. Amém? E você tem que elegir. Quer estar em comunhão com o mundo, com o pecado, gozar neste mundo, gozar nesta carne, ou quer viver eternamente com Jesus? Tem que pagar um preço. Amém? Tem que sacrificar, tem que renunciar, tem que sembrar aqui para cosechar em la eternidade. Amém? Sin embargo, passe o que passe, passemos o que passemos. Amém? Suponga que as autoridades entrem aqui a hora e levem-me preso. Oh, aleluia, glória. Não importa. Deus está contigo. Amém? Deus está contigo. Deus estará comigo, Deus estará com a igreja. A igreja foi aberta por el Espírito Santo, fundamentada na roca que é Jesus Cristo. E nadie, como Jesus falou, as puertas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Jesus. Ponto. Ponto. Se você é a igreja de Jesus, nada, o inferno, nada poderá prevalecer contra você. Diga graças a Deus.